Olá, queridos amigos, familiares. Leitura do Manancial, hoje, dia 1º de setembro. Leitura bíblica segundo Crônicas, capítulo 24, de 1 a 16, lendo a partir do verso 6. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalha, aquela mulher ímpia, tinham arruinado o templo de Deus e chegaram a utilizar todas as coisas sagradas do templo do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem e fizeram uma arca e a puseram do lado de fora, na porta do templo do Senhor. E foi anunciado em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o puseram na arca até que ficou cheia. Quando a arca era trazida pelos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que viam que havia muita prata, o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham, esvaziavam a arca e a carregavam de volta ao seu lugar. Assim faziam diariamente, ajuntando grande soma de dinheiro. O rei e Joiada davam dinheiro aos encarregados da obra do templo do Senhor e pagavam os salários dos pedreiros e carpinteiros para reformarem o templo do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para reformarem o templo do Senhor. Assim, os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse sob seus cuidados e restituíram o templo de Deus a seu estado anterior e o reforçaram. Depois de acabarem a obra, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada e fizeram com ela utensílios para o templo do Senhor para serem usados no ministério e nos sacrifícios. Também fizeram colheres e utensílios de ouro e de prata. Durante os dias de joiada, os sacrifícios eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Porém, Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito o bem em Israel para com Deus e seu templo. Título da devocional, escrita pelo pastor Elias Werneck: Coragem a serviço do Senhor. Versos 15 e 16. Joiada chegou à idade avançada e morreu com 130 anos. Ele foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. A má Jezabel teve uma filha, Atalha, bem igual à mãe. Com a morte de seu filho, rei, ela decidiu assumir o reinado e mandou matar todos os que poderiam subir ao trono, incluindo os netos. E é nesse contexto que entra a coragem de Joiada. Ele, sacerdote, e sua mulher pegaram o bebê Joás e o esconderam no templo por 7 anos. Aí, pondo guardas na porta do templo, coroaram-no rei aos 7 anos. Você pode conferir essa história nos capítulos 22 e 23 de 2 Crônicas. Esse homem de feitos tão nobres parece que nunca foi reconhecido como um verdadeiro sustentador do reino. No fim do texto, separado para nossa meditação, depois de morto, Joiada é sepultado junto aos reis em Jerusalém, como reconhecimento pelo bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Quando trabalhamos para o Senhor, não devemos esperar o reconhecimento humano, porque nossa alegria é pertencer a Cristo e Ele não decepciona os que o seguem em retidão. A influência de Joiada foi tamanha que, após sua morte, o rei perdeu o equilíbrio e fez o que era mal aos olhos de Deus. Foi sepultado em Jerusalém, mas não junto aos túmulos reais. Aprendamos a servir a causa do Senhor,
motivados tão somente pela aprovação dele. Quando trabalhamos para o Senhor, não devemos esperar o reconhecimento humano. Amém.